a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse. Mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos no último domingo desse nosso tempo que nós chamamos tempo da Páscoa. Próximo domingo já vamos celebrar o momento em que Jesus vai para o céu definitivamente, a festa da ascensão de Jesus. E ontem eu até explicava para as crianças, a festa da ascensão de Jesus é diferente da festa da assunção de Nossa Senhora. Jesus vai para o céu sozinho porque ele é Deus, Maria não é deusa. Por isso Maria é levada ao céu, ela é assunta ao céu. E Jesus não, Jesus ascende ao céu, ele sobe sozinho, porque ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus também é Deus. E nesse final de semana, a liturgia nos apresenta um Deus que insiste em caminhar conosco. Um Deus que vai pelos caminhos da vida junto conosco. Um Deus que é capaz do impossível para estar junto com cada um daqueles que Ele escolheu. Portanto, a nossa caminhada, ela não se dá na solidão. Ela não se dá no desespero. Jesus ressuscitado vai conosco. Nas alegrias, nas tristezas, nas incertezas da vida. E quando a gente toma posse dessa certeza que não tem mal que é capaz de me vencer, porque Jesus ressuscitado caminha comigo, a nossa caminhada fica mais tranquila. Primeira leitura que nós ouvimos, o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15. Após aquela primeira viagem missionária que Paulo fez, junto com Barnabé, aconteceu, devido à pregação de São Paulo, aconteceu uma entrada em massa de pessoas que já não tinham feito a experiência com o ressuscitado dentro da comunidade. Então a comunidade, depois daquela pregação, ela aumentou muito. Então começou a surgir algumas questões que estavam tirando o sossego da comunidade. E aí os que estavam junto com Paulo ficavam pensando assim, será que nós devemos impor a esses que estão chegando agora as práticas judaicas? Será que nós devemos impor a esses que estão chegando agora o cumprimento da lei? Criando assim um trampolim, dizendo assim, primeiro para ser cristão, primeiro precisa ser judeu. Ou seja, primeiro precisa observar tudo que os judeus observam, depois nós vamos ser cristãos. Era isso que estava acontecendo na comunidade que estava nascendo.
Mas Paulo e Barnabé, eles estão convictos de que só Cristo basta na nossa vida. Não precisa mais nada. Eu não preciso ficar inventando coisas e atribuindo essas coisas a Deus. Eu tenho que fazer assim porque Deus quer. Tenho que fazer assim porque o meu coração está configurado ao de Cristo. Talvez seja essa a resposta para as nossas incertezas do mundo. O mundo se especializou em criar religiões que só impõem fardos nas costas dos outros. E cada fardo mais pesado do que o outro. E se esquecem muitas vezes que na nossa vida só basta Cristo. Só a graça de Cristo basta. Se eu tenho posse dessa graça de Cristo na minha vida, meus irmãos, nós somos capazes de transformar o mundo inteiro. E essa transformação, ela começa dentro do meu coração. Coração transformado, coração curado, é capaz de fazer a transformação e a cura de outros corações. Portanto, Paulo estava convicto de que só Cristo basta. Mas a comunidade continuou com aquela confusão. Então, é preciso que vá até Jerusalém, onde estão reunidos os 12. Paulo não era um dos 12. E lá, leve essa questão, e lá, escute dos 12 o que é que nós devemos fazer. E foi isso que aconteceu, é isso que está nessa primeira leitura. Paulo reúne alguns líderes lá e fala, então vamos até Jerusalém, e lá em Jerusalém, vamos perguntar diretamente para os 12. Porque é a palavra deles que vale. Olha que interessante, gente. A Igreja Católica, ao longo de toda a sua história, tem 21 concílios ecumênicos. E esse foi o primeiro concílio, que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, que reúne alguns membros e vai até onde está a autoridade da igreja, e ali eles decidem. E é engraçado que ele fala assim, nós e o Espírito Santo decidimos. Ou seja, a decisão que conduz essa barca de Pedro, ela não é só de homens. Nós e o Espírito Santo decidimos que nós não vamos impor cargo e fardo nas costas de ninguém. Basta observar isso que já está proposto. Não devemos impor nada a ninguém. Portanto, chegaram a esse consenso. E isso foi uma decisão muito importante para a igreja que estava nascendo, porque naquele momento se corta o cordão umbilical que ligava a igreja ao judaísmo. E a conclusão de tudo isso está lá no versículo 28 da nossa primeira leitura, que nós podemos ler juntos. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. E quais são as coisas indispensáveis? A leitura diz, 29, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Isso vale até hoje, gente. Portanto, a comunidade decide, por impulso do Espírito Santo, que não se deve inventar coisas para o seguimento de Jesus. Esse negócio de ficar inventando coisas, está muito claro que não vem de Deus, vem somente de homens. Portanto, a gente precisa ficar muito atento. Eu conheço pessoas que no domingo está na missa, na segunda está lá no centro recebendo passe, na terça está fazendo oferenda, na quarta está... e depois no domingo vem para a missa de novo. Ou seja, parece que precisa de coisas para ir completando a fé em Jesus. E a palavra de Deus está muito clara. Só Cristo basta na nossa vida. Quando eu tomar posse dessa certeza, nada, nem ninguém vai me desanimar mais. Depois da segunda leitura que nós ouvimos, o livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, é a continuação da segunda leitura de domingo passado. E o ponto de chegada daqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro, que será um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu,
Portanto, é do céu que vem a nossa salvação. E nesse texto da segunda leitura de hoje, tem uma curiosidade, eu não sei se vocês perceberam, a repetição do número 12. Prestaram atenção que fala 12 portas, 12 anjos, 12 tribos de Israel, 12 alicerces, 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a permanência e o domínio do número 12. O número 12 nós sabemos que dentro da Sagrada Escritura significa totalidade. 12 tribos de Israel, porque era tudo aquilo que Deus tinha. Deus não tinha mais nada, tinha aquelas 12 tribos. Depois essas 12 tribos que do Antigo Testamento voltaram de novo 12 discípulos de Jesus, os 12, a totalidade daqueles que são de Cristo. Então, após a intervenção de Deus na história, nascerá a nova cidade construída sobre o testemunho dos 12. Uma cidade de portas abertas, uma cidade que acolhe a todos os homens, uma cidade que para entrar é preciso fazer opção por Jesus. Ou seja, a senha, a chave para que eu passe por essa porta é a minha opção por Jesus. E por fim, o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São João, o capítulo 12, nos mostra que Jesus funda a sua comunidade. E o estatuto, aquilo que vai reger a comunidade que estava nascendo, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só que interessante, gente. Não é amar de qualquer jeito. Não é amar esperando alguma coisa em troca. Não é um amor interesseiro. É amar como Jesus amou. E como é que Jesus nos amou, gente? A ponto de doar a sua vida por nós. Portanto, é gastar a nossa vida pelo outro. Olha que bonito a metáfora que a gente usa da vela. Uma vela acesa num lugar escuro, ela serve para iluminar. Uma vela apagada não serve para nada. Mas essa vela, enquanto ela está iluminando, ela está gastando. Vai chegar um momento que ela vai acabar. E assim é a nossa vida. A nossa vida é como essa vela, que precisa estar acesa para iluminar o outro. Mas para que esteja acesa, eu preciso me gastar também. Ela não vai ficar acesa a vida toda. Ela vai se gastando. Portanto, esse amor de Jesus é um amor que faz com que eu gaste a minha vida pelo outro. Faz com que eu gaste a minha existência, que eu gaste o meu tempo, para que o outro tenha um pouquinho só de dignidade. Esse é o estatuto que rege essa nova comunidade, fundada por Jesus Cristo. O amor que deve ser o ponto final de toda a caminhada. Depois de uma vida percorrida no serviço, depois de uma vida percorrida na solidariedade, depois de uma vida percorrida na doação, eu chego ao amor perfeito, porque gastei a minha vida. Então, para percorrer esse caminho, é necessário, diz o Evangelho, amar e guardar as palavras de Jesus. Versículo 23 do nosso Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Não é isso que a gente pede quando a gente está rezando, gente? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ou seja, vem morar no meu coração, vem habitar na minha vida, vem conduzir os meus passos. Portanto, nós pedimos em oração que Jesus more dentro de nós. Mas esse amor, ele alcança o ponto alto quando eu guardo a sua palavra. Ou seja, quando a palavra de Deus, ela é íntima na minha vida. Eu não vou perguntar aqui quem tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, que eu posso ter uma surpresa e eu não quero. Mas será que nós criamos esse espaço de intimidade, lendo a palavra de Deus todos os dias? Será que na nossa vida de oração eu costumo mais agradecer ou ficar pedindo? São Paulo, numa determinada passagem, vem dizer: nós não temos o direito de pedir nada para Deus, porque Deus já nos deu tudo, já nos deu uma vida,
já nos deu uma família, já nos deu um país para viver, já nos deu uma natureza, já nos deu um despertador, que é a própria natureza, que canta, os pássaros que cantam nos nossos ouvidos, já nos deu tudo. O que é que eu tenho que ficar pedindo? Quando eu aprendo a agradecer, aí sim eu tenho a liberdade de pedir. Portanto, para pedir, primeiro precisa agradecer. Ô Senhor, eu agradeço pela família que o Senhor me deu, eu agradeço pelos filhos que o Senhor me deu. Talvez não sejam os melhores filhos do mundo, mas foram esses que o Senhor me deu, e eu quero ser feliz com esses. E assim nós vamos construindo essa civilização do amor, e assim nós vamos construindo essa sociedade onde a palavra de Deus ocupa um lugar importante. E aí nós continuamos: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Esse é o caminho que eu não percorro sozinho. O Pai, diz o Evangelho, para que eu possa ter força para percorrer esse caminho de amor, o Pai vai enviar o Paráclito. Paráclito quer dizer o advogado, o defensor, o auxiliador, o intercessor, o Espírito. E a missão desse Paráclito não é outra, diz o Evangelho, senão recordar tudo que Jesus nos propôs. Olha só que pedagogia espetacular nós encontramos nesse Evangelho de hoje. Que pedagogia espetacular é essa usada por Deus, que nos deixa ser os construtores da nossa própria história, mas nunca nos abandona. E de forma discreta, respeitando a nossa liberdade, Ele encontra formas de continuar animando a nossa comunidade, de ajudar a responder os desafios desse mundo, a recordar que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sendo conduzidos por Ele. Portanto, vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que a minha vida nunca seja conduzida por outra coisa, senão por Deus. Que eu não me deixe seduzir pelas tentações desse mundo. Que eu não me deixe seduzir pelas investidas do inimigo na minha família. Que eu não me deixe seduzir pela proposta dos meios de comunicação, que a cada dia nos apresenta propostas de família, propostas de vida, que vão totalmente contra aquilo que Deus planejou para nós. Que eu não me deixe seduzir. E ao passo, e quando eu não me deixar seduzir, que eu seja um homem e uma mulher de oração. Que eu seja um homem e uma mulher capaz de ter intimidade com a palavra de Deus. E assim colaborar com Deus na construção desse mundo novo. Jesus foi para o céu. A obra que Ele começou não acabou. Nós somos os protagonistas agora dessa história de amor. O mundo só vai experimentar o amor quando eu tiver coragem de semear esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.